Olá, sejam bem-vindos à terceira parte do curso de HP12C. Neste vídeo, vamos falar sobre as memórias da calculadora. Não percam, continuem assistindo. Vamos começar pela pilha automática de memória. A calculadora HP12C ela tem 4 pilhas automáticas de memória, onde ela armazena automaticamente os dados na medida que eu vou usando para fazer os meus cálculos. A primeira memória é a memória X, a segunda memória é a memória Y, a terceira memória é a memória Z e a quarta memória é a memória T. Nem sempre a gente usa as 4 numa mesma operação. Você pode usar 2, pode usar 3 ou pode usar as 4. Vai depender da sua habilidade e de como que você consegue manipular essas memórias. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Eu vou digitar aqui o número 25 e vou apertar a tecla Enter. Bom, esse número ele está na memória X. Agora eu vou digitar o número 15. Bom, notem que o número 25 sumiu. Para onde que ele foi? Ele foi para a memória Y. Então, a última memória, no caso agora, é a X. Bom, eu posso fazer várias operações com essas duas memórias aqui, X e Y. Primeiro, vamos fazer uma soma. Eu vou apertar a tecla mais. O resultado vai dar 40. 25 mais 15 vai dar 40. Vamos repetir o mesmo processo. Agora eu vou digitar o número 25, Enter, e vou digitar o número 15 e vou multiplicar, deu 375. Vamos fazer mais um exemplo, usando a divisão. Primeiro eu vou digitar o número 25, então enquanto ele está no visor, ele está na memória X. Quando eu aperto Enter, ele vai para a memória Y, eu aperto o 15, ele assume a memória X. Agora eu vou fazer uma divisão. Então ele vai dividir o Y pelo X, ou seja, 25 por 15. E vai me dar como resultado 67. Vamos para mais um exemplo. Agora eu vou digitar os números da pilha que está aqui no meio da nossa planilha. Começando pelo número 4. Então 4, Enter, está na memória X. Quando eu digitar o 3 e o Enter, o 4 subiu. Então, eu já apertei o 4 e o Enter, o 3 e o Enter. Agora, eu vou pressionar o 2 e o 2 assumiu a memória X, o 3 assumiu a memória Y e o 4 assumiu a memória Z. Bom, agora eu vou pressionar a tecla mais. Quando eu pressionar a tecla mais, ele vai somar o X com o Y, e vai dar 5. Nota que eu tenho uma memória Z que ainda não foi utilizada. Nesse caso, eu vou apertar a tecla vezes, e ele vai multiplicar o resultado anterior por 4. O 4 está na memória Z, e o resultado deu 20. Vamos limpar e passar para o exemplo da terceira pilha que está aqui embaixo na nossa planilha. Vamos começar digitando os números de cima para baixo aqui na nossa pilha. Então, 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter e 4, não pressiono o Enter. O que eu vou fazer agora? Vou pressionar a tecla vezes, ele vai multiplicar o 4 pelo 3. Bom, agora eu tenho aqui o resultado 4 vezes 3, 12. Eu quero dividir esse 12 pela memória Z. Se eu apertar a tecla divide, ele vai dividir o 2 por 12, mas eu quero dividir o 12 por 2. O que eu vou fazer? Vou pressionar a tecla X troca com Y, o 2 aparece no visor, e o 12 assumiu uma outra posição na memória. Eu vou pressionar a tecla divide,
e a calculadora vai dividir o 12 por 2, cujo resultado é 6. Bom, falta ainda utilizar um número da nossa pilha, que é o número 1. Eu quero somar esse número 1, que no caso está na posição T, com o resultado que está no visor. Então, simplesmente eu vou pressionar a tecla mais, ele vai aproveitar o último número que não tinha sido aproveitado ainda na nossa pilha. E o resultado, então, vai dar 7. Vamos para mais uma tecla de memória. Nota o seguinte, nós temos aqui a tecla G, que é uma função azul, e aqui debaixo do Enter nós temos LSTX. LSTX significa o último número que estava do visor antes de aparecer aqui o resultado 7. Vocês lembram que número era esse? Vamos recordar. G, Enter, era o 6. Lembra que nós somamos o 6 mais 1 e deu 7? Então, o LSTX recupera a última posição do visor antes do resultado final da sua operação. Além da pilha automática de memória, a HP12C possui várias outras memórias. É o que nós vamos ver a seguir. Nós temos as memórias financeiras, que nós vamos falar em futuros vídeos. Nós temos as memórias estatísticas, a gente deve falar sobre elas em vídeos sobre estatísticas, futuramente. E nós temos as memórias numéricas, representadas pelas posições numéricas aqui na calculadora HP12C. Vamos começar com exemplos da nossa memória numérica. Nós temos 20 posições de memória numérica, que vai de R0 a R9, ou seja, registros, R de registros, e de R.0 até R.9. Bom, para começar, vamos executar aqui algumas operações envolvendo as posições de memória numérica. Vamos pegar o número 182.500, vamos deduzir desse número 18.250 e vamos armazenar na memória 2. Em seguida, nós vamos pegar o número 15 e vamos multiplicar por 12 e vamos armazenar na memória 1. Em seguida, eu vou recuperar o que eu armazenei na memória 2, vou recuperar o que eu armazenei na memória 1 e vou dividir uma memória pela outra, achando o resultado. Então, vamos começar. 182.500, teclo Enter. 18.250, pressiono, cheguei no resultado 164.250. Vou armazenar esse resultado na memória 2, pressionando a tecla STO e a posição numérica correspondente ao número 2. Então, esse número foi para a memória 2. Vou limpar a calculadora e vou fazer a segunda operação. Vou digitar o número 15, pressionar a tecla Enter, o número 12, pressionar a tecla vezes, e o resultado é 180. Vou armazenar esse resultado na memória 1, STO 1. Vou limpar a calculadora e agora vou recuperar as duas memórias e dividir uma pela outra. Para recuperar uma memória, eu pressiono primeiro a tecla RCR, em seguida a posição de memória correspondente, no caso, o número 2. Então, eu trouxe para o visor o número 164.250. Agora eu vou fazer a segunda parte. Vamos recuperar a memória 1, trouxe para o visor o número 180. O número 164.250 foi para a memória Y, e o 180 está na posição X. Agora eu quero dividir
y por x. Basta eu pressionar a tecla divide e chego no resultado de 912,50. Com isso, nós concluímos o nosso vídeo. E agora, antes de concluir esse vídeo, quero convidar você para visitar o meu blog Dinheiro que Rende e a minha loja de planilhas, Planilhas to Go, cujos endereços vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado e um abraço.